Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais um podcast Mais Que Vencedor e nós estamos hoje com um convidado aqui muito especial. Tenho certeza que esse podcast vai abençoar muito a sua vida, vai direcionar você, vai orientar, quem sabe despertar você também em algumas áreas. Eu estou aqui hoje com o Dr. Maurílio. Dr. Maurílio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais Que Vencedor. E eu tenho certeza que muitas famílias, muitas pessoas serão abençoadas através de tudo que for falado aqui. Dá as boas-vindas aí aos nossos telespectadores. Obrigado, pastor, pela oportunidade. É sempre uma alegria estar com o senhor. Obrigado a todos que estão assistindo, seja o momento que for, a gente não sabe se é de dia, de tarde, de noite, mas é um momento de reflexão, é um momento importante. E o nome é muito sugestivo, né, pastor? Mais que vencedor. Amém, amém. É bíblico, né? Sim. Nós não somos mais que em Cristo Jesus, né? Só em Cristo. Doutor Maurílio, quero agradecer a presença do senhor aqui. Obrigado por ter aceitado o desafio. Eu que agradeço. Né? E eu tenho certeza que os nossos telespectadores, né, da TV Atos vão ser muito abençoados, né? Porque o senhor está brilhantando o nosso programa. Né? O nosso propósito aqui com cada convidado é esclarecer aos nossos telespectadores, trazer uma palavra de direção também. E o senhor, como médico cristão, tenho certeza que vai muito acrescentar na vida de todos aqueles que nos assistem aqui em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, nosso canal no YouTube também, enfim, né? A programação vai mais longe que a gente possa imaginar. Eu quero começar, né, abrindo esse momento aqui para o senhor estar se apresentando, né, para quem não conhece o senhor ainda, porque eu acho meio difícil, né? Nem tá. Conta um pouco a experiência do senhor, né, na área médica. Me formei médico em 1987. Interessante, pastor, que eu sempre quis ser médico desde criança. Desde os 5 anos eu queria ser médico. Fui criado numa roça, numa cidadezinha lá do interior do Espírito Santo. E nessa roça, pastor, não tinha nem energia elétrica. Uau! Era a fazenda do meu avô, fui criado lá, mas eu sempre tive o interesse e o desejo de ser médico. E aí então, depois, com 6, 7 anos, a gente mudou para a cidade, uma cidade muito grande, chamada Muqui, 12 mil habitantes. E Nossa, esse desejo de ser médico me guiou a vida inteira. Então, com 16 anos eu saí de casa, fui para o Rio de Janeiro morar sozinho. Sozinho não, com a tia minha. E passei para o vestibular em Campos, me formei em 87, voltei ao Rio para fazer a residência. E então, no final da residência, um amigo meu lá da residência falou que ia ter prova em Teresópolis para ser professor da faculdade. E aí eu pensei assim, bom, quem sou eu para ser professor da faculdade de medicina? Vim, fiz a prova, passei na prova. Então, desde 1º de janeiro de 1990, eu trabalho em Teresópolis. Me casei em 91 e moro aqui em Teresópolis com minha esposa. Em 92 nasceu o primeiro filho, em 93 nasceu o segundo filho. Então, Deus tem abençoado muito essa trajetória. Eu vim aqui para Teresópolis sem conhecer praticamente somente uma pessoa. E Deus tem a oportunidade de conhecer quase que a cidade toda. Que legal. Já é um teresopolitano, então, nato, já, né? Nato não, mas já adoção. Interessante desde que 1990, né? Desde 1990. Interessante que as pessoas, às vezes, dão muito valor para quem nasceu na cidade, e isso é muito importante. Porque a pessoa tem um amor próprio para a cidade. Mas a gente que escolheu a cidade para viver também tem que ter o seu valor reconhecido. Sim. Porque eu, na verdade, quando eu vim fazer a prova aqui, eu falei, Deus, se o senhor quiser que eu vá para lá, que eu passe na prova. Senão, que eu continue no Rio ou volte para minha cidadezinha lá do interior do Espírito Santo. Mas Deus trouxe para cá e já são 35 anos já. 35 anos. Uma história, com certeza, longa em Teresópolis, né? Casou aqui, gerou os filhos aqui. Sim. Né? Então, me casei lá no Espírito Santo, que minha esposa também é do Espírito Santo. Ah, veio de lá? É. Que legal. E viemos para cá e criamos a família. Que bom, que bom. Bom saber disso. E os nossos telespectadores também, doutor Maurílio, eles querem entender um pouco da formação, porque o senhor tem uma vasta formação aí, e isso traz credibilidade. É claro que a gente não está aqui para perguntar para o senhor falar, não, porque tem um status assim, não. Mas para conhecimento de quem olha hoje o doutor Maurílio, não acha, não, é um médico que tem uma história, não. Investiu na sua carreira, estudou, tem MBA. Fala um pouquinho para a gente aí dessa experiência aí, dos currículos.
Isso eu acho que não tem muita importância, porque, quer dizer, quando você vai procurar um médico, é claro que você procura saber dele qual é a formação, se ele tem o título de especialidade, tudo isso é muito importante. Eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e comecei o meu trabalho aqui em Teresópolis como médico obstetra. Devo ter feito mais de uns 2.000 partos nessa cidade. Tem muita gente que a gente anda na rua, uns caras de 30 anos, tamanho de um bonde. Ah, doutora, eu nasci contigo. Isso acontece com muita frequência, é muito legal. Tem um filho de uma amiga que chega e fala assim, ô pai, eu falei, ô meu filho. O cara do tamanho de um bonde. Que legal. E aí, recentemente, aí depois de 20 anos de plantão, a gente vai ficando cansado, né? E aí a saúde começou a cobrar, muito plantão, muito estresse, pressão alta. Saí do plantão, parei de fazer cirurgia em 2009, parei de fazer cirurgias, parei de fazer parto. E tem coisa de 3 anos, parei de fazer o consultório também. E desde o início eu já fazia ultrassom. Então eu sempre levei as duas vidas, de médico ultrassonografista e de médico ginecologista e obstetra, sendo que agora tem 3 anos, fechei o consultório e fico só na ultrassonografia. E aí tem essas especialidades todas, eu fiz MBA em gestão de saúde na Getúlio Vargas, para tentar acoplar alguma coisa nessa formação de gestão em saúde. Isso foi também importante depois quando eu fui para a Secretaria de Saúde em 2009, isso ajudou alguma coisa, apesar de ser um cargo político, mas sempre ajuda. E minha esposa depois inventou de fazer gestão em MBA em gestão esportiva. Eu fui com ela fazer um outro MBA, e o último curso que a gente fez foi o curso de teologia, lá na Universidade Metodista de São Paulo, lá em Petrópolis. 4 anos indo e voltando a Petrópolis. Que bacana, muito legal. Que bacana, quanta experiência, hein? Assim, o senhor poderia relatar para a gente, dentro da experiência, né, da medicina, algo que marcou o senhor assim hoje, talvez um parto, enfim, algum atendimento, algum cliente que se fala assim, não, esse aqui vou levar para sempre a história, o testemunho, enfim. Pastor, essas situações, elas são... a gente acaba se lembrando daquilo que é diferente. Do que é normal, a gente passa no cotidiano e a gente não se lembra. Infelizmente, com tantos e tantos anos de trabalho, a gente tem histórias que às vezes não são as mais felizes para contar. Sim. Entendeu? Mas nesses anos todos, graças a Deus, a gente teve mais histórias boas do que histórias ruins. E isso acontece para todo mundo. Às vezes as pessoas perguntam, mas acontece isso? Acontece. E aí a gente brinca falando o seguinte, só perde pênalti quem bate. Quem bate. Né? Exatamente. O zagueiro dificilmente vai perder pênalti porque ele não é o batedor. Agora, o cara que está ali na frente, que é o responsável por bater o pênalti, ele tem uma chance de ter algum problema. Mas tem algumas histórias muito boas também. E eu me lembro de uma paciente com câncer de mama, que o primeiro exame que eu fiz dela tinha um nódulo muito feio, muito complicado, e eu faço as biópsias de mama para fazer o diagnóstico de câncer. E então, naquele momento, no segundo exame, quando eu fui fazer a biópsia, eu falei, Deus, ajuda aí, dá um jeito, acaba com esses vasos, porque senão como é que vai um nódulo cheio de vasos? E Deus responde a oração. E foi uma biópsia sem problema, a paciente foi operada, ficou curada. Então, a gente, o tempo todo, a gente tem que entender que o mundo não é só esse mundo físico, né, pastor? Trabalha a ciência e a fé, né? Tem gente que não consegue absorver isso de uma forma tão tranquila. Mas o mundo espiritual, ele é real, e a gente sabe que somente através da misericórdia de Deus é que a gente vive, levanta, respira e toca a vida. Exatamente. Eu queria saber também, e com certeza os nossos telespectadores,
Quando foi a conversão do Dr. Maurílio? Quando foi o encontro com Jesus? Essa pergunta é difícil, pastor. Não é? Essa o que pergunta... aconteceu? Porque, por ser médico, né? Não tem aquela... Todo mundo tem. Como foi? O que aconteceu? Será que foi preciso um milagre para mexer no coração e por aí vai? Conta pra gente, Dr. Maurílio. Pastor, essa pergunta é difícil. Eu vou tentar responder. Primeiro eu quero fazer uma citação de Einstein, que o senhor já deve ter ouvido. Einstein falou determinada vez que ou a gente vive a vida acreditando que tudo é milagre, ou a gente não acredita que existe milagre, porque a vida é uma incoerência, uma coisa muito difícil. Então, a vida, eu acredito que ela é feita cheia de milagres. Eu tenho vivido muitas experiências durante a minha vida, pastor. E eu sempre fui católico. Fui criado na igreja católica. Quando eu estava na cidade, eu fazia, com 12 anos, eu fazia o programa da Ave Maria. Não sei se o senhor entende o que é isso. A minha cidade é uma cidade muito pequena, como eu falei, 12 mil habitantes. Então, a igreja tem um sistema de alto-falante. Então, com 12 anos, eu ia lá, botava o disco, lia a oração, era meia hora de programa todo dia. Acho que foi 13, 14 anos eu fiz isso. E aí nunca fui coroinha, nunca fiquei prostrado diante de imagem, nunca, graças a Deus, eu nunca tive nada disso. Durante o curso, e aí em 2000 a gente vai se perdendo. 2009 e 2010 foi os anos que eu fiquei na Secretaria de Saúde. Foram anos muito difíceis. Porque o poder público, ele envolve uma dificuldade, uma dedicação muito grande. E, infelizmente, passa o tempo, os problemas continuam os mesmos, e a gente parece que está só enxugando o gelo. E, então, eu me aproximei muito de Deus. Saí daquela gestão e fui ser candidato a prefeito em 2012. E eu vou falar para o senhor, foi uma campanha maravilhosa. Acho que eu nunca senti Deus tão próximo de mim, igual foi naquela época, em 2012. Eu era católico ainda, veio 2013, eu tive uma vontade muito grande de conhecer mais a Deus pela experiência que eu tinha tido durante a campanha. E fui fazer o curso de teologia em Petrópolis. Passou o curso de teologia e aí a pastora, muito amiga minha, ela chegou e começou a me apertar. E começou a me apertar. E começou a me apertar. E então, eu e minha esposa já não estávamos muito satisfeitos aonde a gente estava e nós fizemos aquela leitura daquele livro 30 Dias de Propósito, é isso? 40. Não me lembro. 40 dias de propósito. Então, mas tem um que é 30. É esse. Eu mas esqueci. Enfim, houve o propósito. Houve o propósito. Aí, durante aquele estudo daqueles 30 dias, teve um momento que foi assim, que a palavra veio e ela divide, né? A medula. A separação de tudo, né? Aí eu falei com minha esposa, não tem jeito. A gente tem que mudar. Glória a Deus. Aí a gente foi para um curso de o Encontro com Deus da Igreja de Filadélfia. Eu já tinha vários amigos lá. E durante a campanha, para o senhor entender, pastor, durante a campanha... Posso falar essas coisas? Pode, com certeza. Durante a campanha de 2012, eu senti no coração um desejo de me entregar mais. Por isso que eu falei que foi muito, muito forte. E eu fiz um propósito com Deus, então, e comecei a fazer um jejum de carne. De refrigerante. Luiz nem sabe disso, né? E aí começou o jejum. Passou a campanha e a esposa perguntou, Sueli perguntou, e aí, até quando esse... Porque é difícil, né? Para a esposa cozinhar, arrumar a casa. Aí eu falei, veio no coração o desejo. Um dia Deus vai falar que é para parar. E foi. 2018,
foi quando eu fui fazer esse encontro com Deus, lá na igreja de Filadélfia, lá no Sítio Coqueiros. E aí, pastor, de noite, sábado à noite, domingo, a gente ia ser batizado. Aí, no sábado à noite, eu senti aquele cheiro. Minha mãe já tinha falecido em 16. Eu senti aquele cheiro daquela carne assada que a mãe faz. Não é? Uhum. Aí eu vi assim, pode comer, está liberado. Uau. E a partir daquele momento, então, eu fiquei liberado do jejum e fiz o batismo na Filadélfia em 18 e estou lá até hoje na Filadélfia, trabalhando lá no Ministério de Família, ajudando a dar cursos para casais e assim vai. E vivendo experiência já traz experiência, né? Pastor. É o que o salmista fala, provar e vede. Dá para fazer um livro. Aí, ó, quem dá sabe para fazer um livro. Do Maurílio, eu ia trazer o livro para o senhor, eu vou trazer em outra oportunidade. Uhum. Que eu saí atrasado de casa, não consegui passar em casa para pegar. Eu escrevi um livro tem uns 2 anos. Já estava escrito, eu levei uns 3 anos escrevendo o livro, há 2 anos eu publiquei. Aceitei Jesus. Próximo passo. E agora? Hashtag, próximo passo. Interessante o que o senhor está falando, que com certeza tem pessoas assistindo a gente, doutor Maurílio, que se converteu, mas ele está assim, o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Qual é o próximo passo? É o batismo? Legal. Tá, exatamente. Mas e o discipulado? E o meu dia a dia? É um livro simples, porque eu acho que para as pessoas porque as pessoas pensam o seguinte, eu vou lá na frente, o pastor com a eloquência e com a sabedoria que o senhor tem faz aquele apelo, as pessoas vão lá, sente Jesus no coração, aceitei Jesus. E agora? E agora? O que vai fazer? Porque ele volta para casa, ele volta para o dia a dia dele, às vezes com as mesmas amizades. Tudo um processo, né? E se você não tiver um discipulado, acaba se perdendo naquele momento. E esse livro fala sobre isso, o discipulado? Sobre isso. E é interessante que eu fiz esse livro da mesma forma que eu fui discipulado. Não sei se o senhor conhece a pastora Geralda, da Igreja de Deus. Igreja de Deus, sim. A gente manda um abraço para ela. Isso, um abraço. Fui discipulado por ela. Então, eu acho que eu fui discipulado por uma das melhores pastoras da cidade. Sim, mulher de Deus. Uma mãe que a gente arrumou, apesar de ser jovem. Mas é uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa. Então, esse livro segue mais ou menos o que eu aprendi com ela. Que a gente vai colocando os temas e os leitores vão escrevendo os versículos da Bíblia. E a gente sabe que quando a gente lê e escreve, a gente aprende muito mais, a gente memoriza muito mais. Então, é esse o sentido. É um livro pequeno, fácil de ler, simples, não tem nada de muito profundo, vamos assim dizer, de teologia, porque senão confunde às vezes a cabeça de quem está começando, mas traz, eu coloquei alguns, interessante que eu estou falando, não era o combinado, coloquei alguns arquivos dos nomes de Deus, dos nomes de Jesus, as citações, e tem um arquivo muito legal no final, que fala sobre todas as passagens em que existe a citação sobre Jesus no Antigo Testamento e como se cumpre na vida de Jesus. Todas as promessas da vinda. Isso, e os versículos aonde se cumpre isso. De Gênesis a... Porque o que acontece? Eu acho que eu estou falando demais, pastor. Não, vamos embora. O povo está ali, ligado. O estudo está legal. O que acontece? Muitas pessoas, pastor, ainda acham que Jesus foi um farsante. Foi um ator. Falava sobre isso ontem. A gente tem um seminário aqui, Alfa e Ômega, e eu dou aula aqui no nosso seminário. A gente falava sobre isso ontem. A gente estava falando sobre hermenêutica, a matéria hermenêutica, e dentro da matéria hermenêutica tem algumas perguntas relacionadas a isso, que muitos ainda não acreditam na vinda de Jesus, naquilo que ele fez. Mas até para acreditar nisso, alguém tem que ser muito, muito fora
da caixinha, muito fora da curva. Por quê? Até na época de Jesus, os próprios judeus, fariseus que não eram cristãos têm relatos em livros falando de Jesus. Então, tipo assim, é impossível acreditar que Jesus não veio, que ele fez o que fez. Tem relatos de milagres, né? Por exemplo, de Flávio Josefo. Flávio Josefo era um homem que ele não era cristão, mas ele relata Jesus, os seus milagres, ele relata o que Jesus fazia. Ele deixou isso escrito. Então, está falando de material extra Bíblia, que não tem, né? E que trouxe muita confusão, né, na cabeça daqueles que falavam que Jesus era só uma história. Então, comprova que, na verdade, não. Então, assim, fica muito mais fácil você acreditar e muito mais difícil você desacreditar, porque não tem argumento. A ciência tenta comprovar o tempo todo que Jesus não existiu. Pelo contrário, cada vez que eles procuram, mais eles acham informação relacionada. Tem, especificamente dessa confrontação de Velho Testamento, de promessa e de comprovação, tem um fato muito interessante. Porque se Jesus fosse um grande, como era um grande rabino, sabia toda a lei, toda a Torá, sabia tudo. E como essênio, as pessoas falam, ele aprendeu lá com os essênios aquele jeito de ser bom, de pregar o amor, de não sei o quê. Mas tem uma coisa, que são vários momentos. Como é que fala que ele ia ser pregado se não existia a crucificação dentro da pena de morte judaica? Isso está escrito desde lá de trás. Mas tem um fato muito interessante que eu acho que vai encerrando as controvérsias. Está escrito, eu não sei os versículos de cor, que ele ia ser entregue por 30 moedas. E como é que Jesus poderia interferir naquele momento, se ele não estava presente? Por quantas moedas Judas entregou-se? Não é assim? Exatamente. Então, esse livro ele dá esse embasamento para as pessoas irem caminhando nesse momento que o cara chega lá, aceitei Jesus, e agora, o que eu vou fazer? Porque nem todas as igrejas têm um grupo de discipulado, né? É verdade, é verdade. Estou esquecendo a palavra. Porque senão aqui agora. A gente faz só números, a gente esquece do principal, que a pessoa se converte e você tem ela ali para você fortalecer ela na caminhada. Né? É discipular, né? É enviar, é preparar, discipular e enviar. Então, assim, a gente tem que entender que a pessoa ela é, às vezes, um potencial na mão de Deus, mas se ela não for preparada agora, ela vai ser deficiente lá na frente. Às vezes eu fico comparando, a minha esposa, ela trabalha na academia, e aí um dos grandes trabalhos que eles fazem na academia é o de retenção dos alunos. Porque o cara chega animado, vai lá, começa a fazer musculação e depois desanima, vai embora. E o trabalho de retenção é justamente do professor, do responsável, do atendente, da recepção, de ligar para o cara, olha só, volta, anima, não sei o quê. E às vezes a gente vê na igreja um trabalho muito grande de trazer pessoas para dentro da igreja, mas o trabalho de retenção, de caminhada, de cuidado, às vezes não é toda a igreja, e isso não estou falando nem A, nem B, nem bem, nem mal. É dificuldade. É um despertamento. Tem muitos pastores que assistem a gente, doutor Maurílio. Então, assim, eu creio que o Espírito Santo está levando essa conversa. Porque não tem nada combinado, né, pastor? Esse podcast para esse caminho, porque com certeza tem pessoas aqui para serem abençoadas e orientadas nesse ponto. Tem pessoas que se converteram agora, entregaram a vida para Jesus, ficou um tempo no ministério, está fora de novo, porque não houve esse cuidado, esse discipulado. E às vezes, pastor, me perdoa, também não sei por que estou falando essas coisas. Qual é a principal função do pastor? Cuidado. Pastorear. O pastor que não gosta de ovelha... Está no lugar errado. Tá no lugar errado. Mas parece uma brincadeira, mas não é. E é verdade. Às vezes a gente vê na igreja evangélica essa multiplicação, essas subdivisões que vão acontecendo e vão se complicando, e isso às vezes não é de tudo benéfico. Sim. O crescimento ele é bom, mas desde o momento que esse crescimento ele vem com acompanhamento, que é o discipulado. Ao mesmo tempo que tem muita conversão, tem muitos desviados também. Por quê? Onde a gente está errando? E às vezes maior número de desviado do que de convertido. Então isso tem que preocupar a gente. Então eu creio que esse livro aí, Me Converti Agora, é uma direção
para quem precisa. Como é que faz para achar esse livro aí, doutor? Pastor, você sabe como é que é essa história de produção independente, né? Tem como, pelo menos, alguma coisa lá no Instagram do senhor falando? Já teve lá. Eu não sou uma pessoa muito afeita à propaganda, não. Quem sabe vai expandir o livro aí, ó. Quem sabe, tomara. O que eu fiz? Eu fiz uma impressão inicial, eu tenho algumas cópias, dei os livros para os amigos, né? Porque senão a gente acaba perdendo a oportunidade. Deixei algumas cópias na Igreja Filadélfia, doei as cópias, e aí quem quiser pode comprar lá na Igreja Filadélfia para ajudar a igreja, sim, né? É uma forma de trabalho missionário, né? Mas eu vou, depois o senhor apresenta aqui, quem quiser pode entrar em contato, a gente faz a doação. Vamos estar colocando aqui depois a rede social do senhor. Vamos continuar aqui então, doutor Maurílio. Eu queria que o senhor relatasse para a gente, né, a experiência hoje, é claro, de ser médico cristão, mas o senhor também gosta de trabalhar com famílias. O que o senhor tem observado na nossa geração agora relacionado às famílias cristãs, né? O que tem acontecido? Por que tanto divórcio? Como a igreja tem tratado isso? Como que o senhor acha que deveria? Talvez cabe futuramente até um outro livro aí, né? Não sei, dentro do assunto. Mas eu estou perguntando isso para o senhor. A gente trabalha muito com família. Hoje o Ministério da Nova Igreja de Cristo ele é muito voltado para a família. Temos vários cursos, enfim. E a gente tem visto hoje uma dificuldade muito grande relacionada a esse assunto, porque a gente sabe que contrapartida do mundo está aí, a mídia está aí, a tecnologia está aí, e a gente sabe que hoje é muito fácil, a pessoa casou, ela vai lá, divorcia, acabou, mas peraí, existe um princípio por trás disso. Como o senhor tem observado isso nessa geração que nós vivemos agora? O senhor está quantos anos casado? 34, pastor. 34 anos, parabéns, 34 parabéns, é uma santa, eu costumo brincar, né? Qual o nome dela? Sueli, um beijo, hein, Sueli? A Sueli é uma santa. Mas então, tem uma coisa interessante, eu tenho... Quer falar mais uma coisa? Não. Eu acho que tem duas coisas interessantes. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender nessa pergunta do senhor é que qual geração que a gente está falando? O senhor tem que idade? Eu tenho 44 anos. Faço amanhã. Então, parabéns, pastor, que Deus o abençoe. Eu tenho 60. A geração dos meus pais, que já estão... Minha mãe já faleceu, meu pai, que está com 87, tinham um tipo de pensamento. Seja católico, seja evangélico. Sim. A minha geração, que está na fase dos 60, ela já começou a ter mais facilidades. Mas ainda tinha um compromisso do casamento. Eu e minha esposa casamos para casar, para ter filhos, para viver juntos. É que a morte separe. Para crescer juntos. Eu casei com 26, ela casou com 22. A gente namorou 4 anos. E aí a gente vem... A geração do senhor é de transição. Essa geração atual de 20 e poucos, 25, 30 anos, pastor, o mundo está muito difícil. O mundo está muito complicado. Mesmo quem nasceu em berço evangélico tem dificuldade. Porque antigamente, pastor, na minha geração e um pouco mais para cima, para ter relações, para viver maritalmente, tinha que casar. Exatamente. Hoje em dia, pastor, isso não é mais necessário. E não importa se é de um sexo ou de outro. Então, as coisas ficaram muito voláteis, muito simplificadas. Não vou dizer simples, não, simplificadas. A forma de relacionamento, de encontro de pessoas, o compromisso, a responsabilidade. E a gente sabe, pastor, que o inimigo, ele trabalha 24/7. 24/7. Eu costumo dizer que as pessoas, nós brincamos, entre parênteses, de ser cristãos 2 horas por semana. Aí tem que fazer a conta, quanto que dá 2 horas por semana. Quando vai, né? Quando vai. Agora, o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo 24/7. Mas está escrito também que ele anda ao derredor, mas os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo. Agora, o que adianta os anjos estar ao nosso redor? Aqui estão os anjos aqui, mas se eu saio dessa proteção, abro uma brecha, vou ver o celular, que é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta também que pode nos levar para qualquer lugar.
né? Aí você abre aqui, vê alguma coisa. Ontem eu estava conversando com o pastor justamente sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê no celular, porque uma coisa, eu tomo muito cuidado, porque o meu celular, ele é aberto, tem um monte de gente que às vezes vê o YouTube, e se aparece ali alguma coisa que não pode, pastor? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que dizer, esse conteúdo não me interessa, isso aqui não faz parte, isso aqui está errado, e cortando isso. Então essa história de casamento, ela é muito complicada. E às vezes a gente vê que essa história do discipulado, da consolidação, isso é muito importante. Muito. As pessoas vão para a igreja, acham bonito ficar na igreja, acham bonito ser evangélico. Virou moda, né? Moda. E casa ali na igreja, mas não está consolidado. E os casamentos desses jovens de hoje em dia, se não for consolidado realmente na palavra do Senhor, alicerçado no Senhor, vai passar por problemas. Todo casamento tem problema. Sim. Todo casamento tem problema. Agora, quando está alicerçado no Senhor, é igual quando Jesus fala que a casa que é alicerçada na pedra, ela não vai cair quando vier a chuva, quando vier a tempestade. Exatamente. Mas se está feita na areia, se o alicerce dela é areia, qualquer chuvinha vai carregar. E a gente vê problemas dentro da igreja, casais se separando, adultério dentro da própria igreja. Não estou falando da igreja A, B ou C. Não. Isso falando de modo geral. De um modo geral. E tanto faz ser católica como evangélica. Sim, e banalizou. E assim, eu falo que a gente é muito bom, às vezes, o doutor Maurílio, para provocar o casamento. A igreja não tem que casar, tá namorando, vai casar. Só que nós somos péssimos depois para discipular esse casal, para acompanhar ele. Vem cá, olha só, a igreja vai dar também recurso para vocês entenderem o papel do marido, o papel da esposa. Porque são papéis diferentes. Que são papéis totalmente diferentes. Porque o mundo está aí. A igreja ela tem que entender que o mundo se atualizou. A tecnologia, como o senhor falou, hoje a gente está aqui, a gente acessa tudo por aqui. E o senhor tem os filhos, então, é um problema maior ainda. Tem que controlar o que os filhos veem. Eu estava assistindo o Drops que o senhor postou, né, que o senhor me mandou aqui antes de começar o podcast. E exatamente o senhor falando de quê? Do mundo espiritual. Sim. Da batalha espiritual que existe, que parece que a igreja às vezes está adormecida. Ela não está atenta ao que está acontecendo. O mundo se atualizou. E o que acontece? Os adolescentes, que o inimigo sempre vai querer pegar lá na raiz, na essência, da infância até a adolescência, porque se ele consegue marcar aqui, ele marca pro resto da vida. E pessoas vão emocionalmente falando, a gente entra mais na área da psicologia, a pessoa vai ficando com a sua psique, seus emocionais abalados, destruídos, aí é onde eu entro, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas quando a gente pensa nisso, a gente imagina logo um ladrão entrando armado. Não, o inimigo ele vem para roubar, ele vai minar, a tua vida é cercada, ele vai minar o muro por baixo. Ele vem para destruir. Depois que ele tirou destruir a fundação, depois que ele tirou a fundação, a base que é a família, ele derruba o muro. Para entrar para matar, não é ele que vai te matar. Se ele conseguiu destruir a tua família, as tuas emoções, ele acabou com você. Então emocionalmente você está destruído. E o diabo, pastor, ele já sabe que já perdeu. Sim, já é um derrotado. Já é um derrotado. Mas cada um de nós que ele levar é uma pequena vitória. É uma alma. Entendeu? Uma alma. Então, quando um lar cristão, um casal se separa, não é atingido só o marido e a mulher. Não. Os filhos ficam prejudicados. Principalmente. Então ele sabe direitinho que se ele vai ali e destrói uma família, ele não está só separando o marido da mulher. É toda uma geração que acaba se perdendo. Sim. Exatamente, doutor. E o que acontece, já ficou comprovado pela medicina, quando uma criança ela é criada só pela mãe ou só pelo pai, ela tem deficiência ou carências emocionais futuras. Isso é muito sério. Então, assim, a gente precisa despertar, a igreja precisa atualizar. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é maravilhosa. E a igreja tem que se atualizar no contexto que a gente está vivendo. Os nossos avós não viveram a geração da tecnologia. Não. E nós estamos vivendo. A medicina, quantas coisas não atualizou, doutor? Que você poderia até relatar na vida profissional, está falando de ciência. E que o senhor hoje usa isso como benefício. Porque parece que o cristão não, você não pode ter acesso ao celular. Não é isso, é você saber que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, ter essa sabedoria. E os pastores, eu falo como pastor hoje, nós temos aqui grupo de adolescentes, aonde na semana retrasada foi passado, dentro do estudo deles, pediu para cada um pegar o celular,
e entrar todo celular tem o tempo que você fica de uso no Sim. celular. E foi assim, os pais Por foi dia! assustador. Não, Sabe quantas horas que deu? dá 3 horas, 4 horas por dia. 12 horas o adolescente. Que isso, pastor? Não fez mais nada, 15. Não faz mais nada. Não, mas aí o pai tá achando o quê? Que tá estudando. É engraçado. Só que 12 horas não é estudando, 12 horas não é acessando a tecnologia para fazer 12 horas TikTok, é 5 horas TikTok, é 4 horas. Antigamente, o senhor não deve ter vivido isso, porque o senhor é novo. Mas quando eu era criança, quando a mãe botava a gente de castigo, mandava ir pro quarto. Né? E agora? Vai pro quarto e fica sozinho. Agora você vai pro quarto, leva o celular. É o que mais quer. Abriu o mundo. Abriu o mundo, exatamente. Então, o desafio da igreja. Aí foi onde a igreja entra fazendo um trabalho junto com os pais, porque os pais estão adormecidos. Peraí, um adolescente fica 12 horas no celular, é tempo de despertar esse pai, porque ele vai gerar deficiência lá na frente. Então a gente tem hoje todo esse cuidado, porque se a gente está pensando numa geração, eu falei esse dia, o que vai ser dessa próxima geração que vai vir aí? Espiritualmente falando, quem serão eles? Com experiências, mergulhados na oração, na palavra. O senhor sabe o que eu estou dizendo? O senhor tem quantos anos de convertido? Foi 90 aí? Não, pastor. É por isso que eu falei que era difícil de responder. Ah, sim. Porque mesmo sendo católico, eu só creio em Jesus. Então eu não tenho esse momento de conversão. Não teve. Eu acho que foi uma passagem, uma mudança, um crescimento, uma evolução, vamos assim dizer. Sim, sim. Não que mudar de uma religião para outra seja evolução, não. Mas uma evolução espiritual. Mas que não houve esse momento de diferença, não. Sim. Quantos anos mais ou menos isso aconteceu? Essa experiência nova que o senhor viveu e que gerou essa transição ministerial, né? Enfim, então, tem, de denominação. Tem quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Então, assim, a gente está vendo hoje, o que a gente está vendo, se a gente não despertar para isso, a gente precisa despertar. E o papel da igreja também é esse. O pai e a mãe têm responsabilidade? Sim, papai e mamãe que estão assistindo a gente tem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Mas a igreja que você frequenta também, você precisa ficar atento. O que está sendo falado? Está tocando no assunto? Está direcionando? Está orientando dentro da palavra? Porque não é só vir num culto, 2 horas, glória a Deus, aleluia, e embora para casa. E às vezes as pessoas procuram... entenda que eu não estou falando especificamente. Elas procuram a emoção dentro da igreja. E não é porque você foi, o louvor está muito bonito, e você se emocionou e chorou um pouquinho, que você encontrou o Espírito Santo ali naquele momento. Não é bem assim, né, pastor? Não, que não. A gente tem que entender que a experiência com o Senhor é algo muito maior, gera mudança, transformação, mudança de mente, né? E a gente tem que entender isso. Então, a gente está com um desafio muito grande. E o senhor trabalhando com família hoje, então, né? O senhor está falando de um casamento de 34 anos, então, assim, tem uma bagagem e tem experiência, né? Para trazer hoje para essa geração. Quantos jovens hoje no casam lá na Filadélfia? Quero aproveitar e mandar um abraço, pastor Biraci, muito meu amigo. O Wesley, um abraço, né, para vocês. O Wesley também, pastor Wesley, toda a família, né? Pastor Biraci, esse dia encontrei ele na rua, sou fã do programa. O único lugar que quando eu paro para assistir televisão é, né, o programa Mais Que Vencedor, é Atos TV, agora Atos TV, né? Então, assim, é um desafio hoje, né? Porque acho que é o maior desafio. Um dos maiores desafios da igreja. E a parte de crianças, né? Alguns chamam de kids. Sim, um sim, desafio, preparar né? essa nova geração. Né? Então, assim, o mundo está aí. O mundo jaz no maligno. Sim. Né? Então, o que a igreja tem feito para atualizar? Porque a tecnologia ela veio, eu creio que Deus permitiu isso tudo para acrescentar, não para diminuir. E se está diminuindo, aonde a gente está errando? O que a gente pode fazer? Né? Hoje o senhor trabalha com um grupo de casais também. Sim, né? Lá na igreja. E é falado a respeito disso tudo. Disso tudo, mas acho que cada vez mais a gente tem que apertar mais, pastor. Sim, é o método de repetição que o senhor falou. O aprendizado no método de repetição. Cada vez tem que apertar mais. E às vezes a gente começa a ser até chato, né? Mas faz parte da vida. E, né, falando dentro desse assunto de tecnologia também, né, que né, o senhor está direcionando aqui, né, domingo eu trouxe uma mensagem na igreja e eu trouxe alguns assuntos relacionados a algumas doenças que têm sido geradas através da tecnologia. E aquelas pessoas, doutor, também, que na verdade ela está bem de saúde, mas tem uma dorzinha de cabeça, deixa eu dar uma pesquisadinha para ver o que é. E ela começa a encontrar aquilo que ela não está vivendo, ela não está passando, é só uma dor, mas ela começa a olhar aquilo dali, traz para sua mente como realidade e começa a viver aquele processo. Então a gente vê o poder da mente, né, doutor?
O senhor tem encontrado alguém assim? Não, que eu vi na internet, eu vim aqui ver se eu estou bem. Alguma coisa relacionada a isso você tem encontrado? Nós já estamos vivendo a segunda fase, pastor. Eita! Antigamente, eu me lembro de uma vez, porque brincando com o paciente, ela chegou e falou assim, eu fui lá e vi então Ela foi fazer o exame e aí eu falei que tinha determinada coisa. Eu já vi isso lá no Google, mas eu queria a sua opinião. Aí eu falei, bom, já que você tem a opinião do Dr. Google e agora você quer a segunda opinião, vai lá no Dr. Yahoo para ver a segunda opinião. Só que nós estamos num outro momento já. Nós estamos no momento das IAs. Inteligência artificial, meu Deus. Que é uma outra história mais complexa ainda. E aí as pessoas, em vez de só procurar no Google o que é, ele já vai na inteligência artificial, e aí se é da empresa A, B ou C, cada uma melhor que a outra, cada uma mais potente que a outra. E esse momento que a gente vive hoje é um momento em que as IAs estão fazendo esse trabalho de busca na internet para ver o que se fala no assunto. Mas, muito breve, pastor, em uns 10 anos, elas vão estar pensando. E aí nós vamos ter um problema mais sério ainda. Esse assunto surgiu ontem e aí eu estou trazendo aqui. Não sei se o senhor já ouviu falar que na Alemanha já tem culto através de IA. Já ouvi falar já. Isso é um absurdo. Absurdo. E o pessoal fica isso é um sentado absurdo no telão e o pseudo pastor lá trazendo uma Mas mensagem. a coisa é muito séria. Teve muito... uma vez que eu quis fazer um teste, todo mundo tem seus momentos, né? E aí eu falei, vou perguntar para a IA o que significa isso. Aí dei os dados. Pastor, ela respondeu igual um pastor. Falou igual. Impressionante. Eu li uma matéria hoje, doutor Maurício, falando a respeito, eu sou estudante de psicologia, né? Falando a respeito dos futuros psicólogos, que do jeito que está aí na inteligência artificial, futuramente... Né, a profissão psicólogo, vamos colocar assim, vai ficar cada vez mais difícil. Porque eles vão entrar ali, né, no chat e vão fazer a pergunta e a própria inteligência artificial vai responder. Mas também dentro da faculdade também tem se falado muito isso. Nunca será substituído a humanidade. Nunca será substituído o olho no olho. Você pode ter até informações ali, você pode ter até alguém falando com você, mas o olho no olho, o direcionamento, o abraço, o acolhimento, né? Então, assim, isso nunca vai mudar, por mais que a tecnologia tente fazer isso, né? E achei interessante, né, dentro da faculdade, trazer esse assunto e falar sobre isso, né? Isso muito trouxe tranquilidade, porque senão a pessoa está ali estudando, ela estuda 5 anos, não é o meu caso, eu estou ali para acrescentar no ministério, mas às vezes a pessoa está ali pensando profissionalmente lá na frente, né? E o que ela acontece? Não, agora a inteligência artificial mudou, tudo que você investiu não serve para nada. Não, isso nunca será substituído, o olho no olho. Até mesmo... falando como pastor, lá na Alemanha, eles estão lá, estão tentando, mas está sendo frustrante. Alguns estão lá porque, tipo assim, não querem ter a figura pastoral humana porque sabe que vai ser mais difícil. Existe uma deficiência também, né? Na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, uma deficiência muito grande. Muito grande, né? Um esfriamento muito grande também, né? Grande. Então, sim, é desafiador e a gente está aí para romper com esses desafios. Deus nos colocou nesse tempo, nessa geração, porque Ele quer nos usar. Eu sempre falo, todo tempo de crise, Deus sempre levanta, né, um Daniel, Deus sempre levanta homens, né, para fazer diferença. Então eu creio que não vai ser diferente nesse tempo. Nós estamos aqui para fazer essa diferença e mostrar que, olha só, não, existe esse caminho. Existe o discipulado. E você vai viver, você vai vencer, você vai conquistar, sua família será abençoada, o seu casamento. O que é casamento? Né, hoje aqui a gente tem um curso de noivos que orienta antes do casamento. Parabéns, pastor. Que a pessoa já entra no casamento sabendo o que é o casamento. Porque, como eu falei, a gente é muito bom, vai lá e casa, tá na hora de casar, aí casa, acabou, a igreja abandona, aí passa problema no casamento, aí o que acontece? Procura já dentro do problema. Então a gente pode evitar esse problema aqui. Se eu posso evitar aqui, então eu vou evitar aqui. E as pessoas têm que entender que esses cursos de casais, cursos de noivos, não é para quem está com problema. Não é, não. É para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo, exatamente. Eu não tenho problema, eu não preciso de fazer o curso. Exatamente. E a gente tem aqui também, a gente tem o curso de noivos, o Casados para Sempre e o Paz para Toda a Vida, que é para paz. Porque tem pessoa, a pessoa casa, aí o outro já tem filho do relacionamento lá atrás e gera uma dor de cabeça. Então esses cursos trazem muita direção e tudo dentro da palavra de Deus, porque a palavra ela não muda.
O mundo pode se atualizar, mas a palavra de Deus vai permanecer, gente. E sempre atual. Sempre atual, sempre atualizada, sempre trazendo o direcionamento certo. Isso que é maravilhoso, você sempre entender que a palavra, ela vai te dar o caminho. Como o salmista fala, é lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a palavra, muitas das vezes, a palavra do pastor é uma palavra de exortação. E aí o senhor estava falando e eu estava pensando aqui. Será que essa IA que dirige o culto lá na Alemanha, ela tem palavras de exortação ou é só um coach ali falando e citando parábolas? O senhor falou aí, interessante, eu lembrei aqui agora. Uma vez eu chamei um membro da igreja, né, para conversar e tal. Eu falei assim, que ele estava com dúvida a respeito de tatuagem. Sim. Pastor, posso fazer tatuagem? O que o senhor acha? E tal, um assunto até bem complexo, a gente pode até trazer no próximo podcast. Aí eu falei assim, o que você acha? Não, porque eu vi um pastor na internet, ele falou que não tem nada a ver. Usou versículo bíblico, botou tudo. Tá, mas eu falei assim, mas quem é teu pastor? É o pastor da internet ou eu que estou aqui presencialmente? O pastor da internet, ele vai falar. E não tem compromisso. Não tem compromisso. Na hora que o cara tiver com problema... Não, e na hora que tiver com problema, ele vai conseguir falar com o pastor lá de São Paulo, de Brasília, seja de onde for, tá vendo, ou vai procurar o pastor Vinícius aqui para chorar. E precisa, né? E precisa. Pô. O maior desafio, né, de todos os tempos aí, de ser pastor, é essa geração de agora atual. E de ser cristão. De ter princípios, famílias, valores, né? Por aí vai. Esse pensamento... Quantas horas o senhor tem de podcast, pastor? Bora. Olha lá, hein, tá pastor? Quase acabando. Diegão vai levantar o cartaz ali daqui a pouco, né, Diego? Porque o senhor está falando que essa geração, mas cada geração tem o seu problema. Sim, imagina os primeiros cristãos no século II, né? Século III já houve aí a mudança, mas século I, século II a perseguição, indo para a arena, para os leões. Nossa. Não foi fácil. Mas isso está muito lá atrás. Então, Senhor, imagina... Mas aí é a diferença, pastor. Agora, imagina a geração do meu pai. Meu pai tem 87. Então, ele foi criado nessa fazenda lá na roça. Papai, nós somos de família de italiano. Meu avô foi o primeiro italiano a nascer no Brasil. Quase nasceu no navio. Que bacana. Quase nasceu no navio. Aí, como italiano, na Segunda Guerra, papai tinha 7 anos, 8 anos, qualquer coisa assim. Os italianos eram vistos com alguma reserva, porque na formação do eixo Itália e Alemanha houve aquela união e então os italianos eram vistos com alguma reserva aqui no país. E ele lembra de alguma coisa. A geração que viveu a Segunda Guerra também não foi fácil. Não foi. Nós estamos vivendo hoje um momento de muita libertinagem. Tudo é muito fácil. Tudo você coloca, agora não precisa nem tirar o dinheiro da carteira, né? Você passa o celular, resolve tudo muito fácil. Então, esse momento, eu não consigo comparar as dificuldades da nossa geração com a geração de quem viveu a Segunda Guerra, ou então os primeiros cristãos. Mas o senhor falou o ponto principal. Com o Senhor nós somos... mais que vencedores. Mais que vencedores. E aí a gente vai para a arena, a gente vai para a guerra, a gente vai para essa luta diária que é sobreviver hoje no dia a dia, em que nós vivemos num país em que... O senhor já ouviu falar na lei de Gerson? O pastor é muito novo. O senhor nunca ouviu falar na lei de Gerson? Coitado, eu estou brincando com o senhor. A lei de Gerson, quando tinha lá na minha adolescência, tinha a propaganda de um cigarro. E o Gerson, o jogador, canhotinha de ouro, ele terminava a propaganda assim: leve vantagem você também, fume o cigarro tal. Então nós vivemos no Brasil a lei de Gerson, em que sempre você tem que levar vantagem naquela situação ou sobre a outra pessoa. E isso acaba fazendo com que o cristão tenha uma dificuldade muito grande de se encontrar e de permear essa vida difícil, porque não tem como você viver num casulo, né?
A não ser o pastor. O pastor é uma coisa diferenciada. Ele vive lá tranquilo, na sua Bíblia, no seu casulo da igreja, não tem problemas, graças a Deus. Então, amém, eu recebo. Então, agora pra gente que tá do lado de cá, sentado, a coisa tem sido difícil e complicada. Doutor Maurílio, está chegando ao final nosso podcast, né, mais que vencedor, que um programa vai ser pouco, hein? Um programa vai ser pouco. A gente vai estar gravando depois de novo para tratar outros assuntos também. O mundo está se atualizando e a gente quer estar inteirado sim, a gente quer trazer informação, né, para você que está em casa nos assistindo. Tenho certeza que muito você foi edificado, abençoado também, né? E a gente fica muito feliz pela presença do Dr. Maurílio aqui. Obrigado pelo carinho, por ter aceitado, né? E eu creio, quem sabe aí, em breve, né, novidades chegando na TV Atos também, né? Muita coisa boa chegando. O Dr. Maurílio vai chegar para acrescentar, né? E eu quero louvar a Deus. Queria que o senhor deixasse aí um abraço aí, se despedisse dos nossos telespectadores, para a família, enfim. Esse momento da Páscoa é um momento muito importante, que você faça a sua reflexão sobre o que foi o sacrifício de Jesus. Não por ele, porque ele não precisava de passar nada daquilo, mas por nós, por cada um de nós, que através do seu sacrifício nós somos salvos e podemos ter uma vida difícil aqui na terra, mas uma vida de paz, de alegria, na presença do Senhor. Porque eu digo o seguinte: quanto tempo nós vamos viver, pastor? 30, 40, 50, 70 anos? Nós temos um caso na igreja de que um garoto de 20 anos foi para a festa, chegou em casa de madrugada, o pai saiu 5 horas para trabalhar, deu um beijo, a mãe acordou, o filho estava falecido. Então não tem hora, não tem dia, o momento que a gente vai desse mundo não tá, só Deus sabe. Então a gente tem que viver preparado a cada momento para esse segundo. Exatamente. Porque a vida é igual é um fio, né? Muito corta ali, acaba, e a gente tem que estar preparado, porque a gente nunca sabe qual vai ser a hora que a gente vai voltar, porque essa terra é só terra de estrangeiro. Nós não estamos aqui, nós somos só estrangeiros, nós estamos vivendo, passando, mordomos, nada é nosso, tudo é do Senhor. Amém. Então que as pessoas se interem mais. Eu sei que o seu público é um público diferenciado, mas a gente tem que cada vez mais voltar para o momento de reflexão, de leitura, de aproximação, porque está tudo indo muito rápido e eu acho que não vai demorar muito o retorno. Não vai, não. A volta de Jesus está muito eminente aí, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Que o Espírito diz à igreja. A gente está muito feliz, obrigado por ter aceitado o convite, Deus abençoe. Pessoal, a gente está terminando mais um podcast aqui, eu tenho certeza que você foi muito abençoado, e é claro, vou estar encerrando esse podcast declarando sobre a sua vida que você é mais que vencedor. Reflita nesse mês, reflita nesse tempo. Se você está afastado do Senhor Jesus, volte hoje. Se você nunca viveu uma experiência com Ele, não estou falando de religião, se você nunca viveu uma experiência com Ele, entregue o teu coração e a tua vida para Jesus. Eu tenho certeza que você vai viver a experiência, vai ser a maior experiência da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe, Dr. Maurílio. Vamos encerrar aqui com as mãos dadas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor. O senhor também.